Meus irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos irmãos pelo convite para trazer essa mensagem tão preciosa para a família e falar da minha saudade, do nosso desejo, de rever os irmãos. E se Deus quiser, quando tudo isso passar, nós teremos a oportunidade de estarmos juntos novamente. Então, meu abraço fraterno a todos. E vamos orar antes de ouvirmos o que Deus tem preparado para nós. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da palavra que será ministrada. Que ela encontre acolhida em nossos corações e que produza frutos de mudança, de transformação no nosso jeito de ser família, na nossa maneira de viver a fé cristã. Ó Deus, que essa palavra nos impacte, que essa palavra aponte, ó Pai, o caminho que nós devemos seguir dentro do nosso lar e na sociedade. É isso que nós te pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que me foi proposto pelo pastor Moab foi Ensino o sacerdócio na família em tempos de distanciamento. Eu imagino por que ele me propôs esse tema. Só que antes de nós adentrarmos no texto bíblico, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito deste tema, do tema Ensino o sacerdócio na família em tempos de distanciamento. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o significado da palavra sacerdócio. Sacerdócio é uma palavra bonita, e com significado profundo. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram pessoas escolhidas da tribo de Levi para servir ao povo de Deus por meio de aconselhamento, os juízos que os sacerdotes ministravam, e toda a liturgia do culto no tabernáculo também era responsabilidade dos sacerdotes. Não só o julgamento do povo de Israel, das ações, das questões problemáticas que existiam de relacionamento naquela sociedade, o sacerdote era responsável por isso, mas também por toda a liturgia do culto no tabernáculo e posteriormente no templo, como por exemplo as ofertas sacrificiais, as músicas e também as orações. O melhor termo para expressar essa santa tarefa é o de intercessor, porque o sacerdote, ao final de contas, é um intercessor, ou seja, é alguém que intercede, é alguém que coloca-se no lugar de outra pessoa para pleitear a sua causa diante de Deus, como se for a sua própria causa. O sacerdote é um mediador entre Deus e os homens, alguém que ora pedindo providência para o sustento, cura para as doenças, proteção diante dos perigos, sabedoria para as decisões, perdão para os pecados. Então, os irmãos percebem a importância dos sacerdotes no período da lei, no período de Moisés, do povo de Israel, e a beleza do significado desta palavra. Alguém que se coloca no lugar de outra pessoa para pleitear uma causa que não é a dele, mas de outrem. No Novo Testamento, Cristo é apresentado em três ofícios. É o conhecido tríplice ofício de Cristo, ou seja, um é indissociável do outro. Ele é profeta, ele é rei e ele é sacerdote. Ele é chamado de sacerdote para sempre, sacerdote eterno, um sacerdote diferente, porque totalmente santo, com uma oferta perfeita, sem pecado, ou seja, a sua própria vida. Jesus era o ofertante e a própria oferta para perdão de pecados dos que nele creem e a ele se rendem. Ao sacrificar-se, Jesus estabeleceu um reino de sacerdotes, discípulos que intercedem junto a ele por homens pecadores. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, aquele que não apenas trouxe a oferta, é o sacerdote que ele mesmo é a própria oferta.
e ele intercedeu pelos seus com a sua própria vida, ofertando sua própria vida. Ele foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, louvado seja Cristo pelo seu sacerdócio, pela sua intercessão, pela sua vida entregue como mediação, como oferta para nos perdoar os pecados. Por estarmos unidos em Cristo, o tríplice ofício de Cristo tem duas implicações. A primeira é aquilo que ele realiza por nós na vida de outras pessoas. A segunda, e muitas vezes negligenciada, é que somos chamados a sermos imagem do Filho. Ele é o mestre que ensina a como vivermos segundo a vontade de Deus, ou seja, a vivermos como ele mesmo viveu. Então, o sacerdócio de Cristo tem duas implicações. A implicação de que ele nos usa para abençoar a vida de outras pessoas, e também tem a implicação de que, como ele é nosso sacerdote e como nós somos seus discípulos, nós devemos imitar o seu sacerdócio no que diz respeito a amar as pessoas, a interceder pela vida das pessoas, a colocar as pessoas no altar do Senhor. E quando nós pensamos em sacerdócio na família, já que os irmãos entenderam claramente que o sacerdócio tem a ver com intercessão, alguém que pleiteia a causa de outras pessoas, que se coloca diante de Deus no lugar de outras pessoas e pela vida de outras pessoas, tenho certeza que os irmãos já entenderam esse conceito. Nós podemos pensar no sacerdócio na família. E em tempos de pandemia, como tem sido o nosso sacerdócio? Eu penso, meus irmãos, que esses tempos de pandemia têm provado a qualidade de nosso sacerdócio e até mesmo tem revelado a ausência dele. Pois estamos muitos dias em casa, um tempo que muitos nunca viveram. Esse período de pandemia, para muitas pessoas, homens, mulheres, esse tempo de 24 horas dentro de casa com seus filhos, é um tempo que é novidade para muitas pessoas, meus irmãos. Muitas pessoas nunca viveram isso. Eu posso dizer que vivi, porque comecei meu ministério integral, né? Servindo a igreja, então eu era de casa para a igreja, uma visita aqui, outra visita acolá, mas eu vivia dentro da igreja, dentro de minha casa, praticamente 24 horas, com minha esposa, com meus filhos, o mundo que não trabalhava, nós vivíamos totalmente da igreja. Mas o que é que acontece? Os irmãos que trabalham fora, as irmãs que têm algum emprego, que estudam, que têm seus filhos já, talvez nunca viveram esse momento que nós estamos vivendo, de passar praticamente 24 horas dentro de nossa casa, olhando para o nosso esposo, para o nosso cônjuge, né, para a esposa, olhando para os filhos, conversando. Então, esse tempo é tempo também de estresse, porque nos falta sabedoria em diversos momentos, e é um tempo que, como eu disse aqui, tem provado a qualidade do nosso sacerdócio, ou até mesmo revelado a ausência de um sacerdócio dentro de casa. Então, primeiras considerações para nós refletirmos sobre esse tema, sobre o sacerdócio na família em tempos de distanciamento, em tempos de pandemia. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é um dos textos mais importantes da Bíblia. Como assim, pastor? Claro, todos os textos da Bíblia são importantes, mas eu considero que alguns textos, devido à sua relevância para o momento e para a posteridade, eles têm um impacto maior na fé de uma pessoa, especialmente na fé de um cristão. E o texto que eu vou ler está lá no 5º livro do Pentateuco, a segunda lei, né? O livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler todo esse capítulo. Então, se você estiver em casa, com certeza vai estar em casa, talvez, não sei onde é que você esteja, sentado aí na calçada, não sei, que você possa ler o capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Diz assim, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho do teu filho,
todos os dias da tua vida e para que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Esses primeiros 3 versículos apresentam o autor dos mandamentos, o autor das orientações que Deus está dando ao povo de Israel. Então Deus está se apresentando. É uma ordem do Deus que se apresenta ao povo de Israel. Os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinassem, a expressão que o versículo usa. Então não é um pedido de Deus, é uma ordem para o povo de Israel. E os irmãos percebem que os princípios que estão aqui, nesses estatutos, nesses mandamentos, nesses ensinos, eles ecoam até nós, eles chegam até nós. Por exemplo, aqui diz que Deus está mandando aquele povo ensinar. Então, ensinem-se uns aos outros. Moisés recebeu ali os mandamentos do Senhor e Moisés ensinou aquele povo e aquele povo deveria também ensinar uns aos outros a respeito desses mandamentos dados. O versículo 2 diz o propósito, né? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e juízos e mandamentos que eu te ordeno. Aí ele diz, quem deve guardar? A gente pode perguntar, né? Quem deve guardar? Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias de tua vida, e para que teus dias sejam prolongados. Então perceba a preocupação do Senhor com a família, com o sacerdócio dentro de casa aqui. O Senhor, você homem, tu homem, você vai ensinar, vai guardar esses mandamentos, mas não é somente você, chefe de casa, é você, teu filho, seus netos e toda a sua geração. E durante quanto tempo, Senhor? Todos os dias da tua vida. Mas com qual propósito? Para que os seus dias sejam prolongados. Então perceba, há uma preocupação do Senhor, aqui nesse texto específico, de ensinar as verdades, os mandamentos bíblicos, a vontade do Senhor para o chefe da casa, para os filhos e para os netos, para toda a geração. É uma responsabilidade que Deus nos dá também a nós hoje, cuidarmos das gerações vindouras. Como? Começando você mesmo a obedecer, ensinando seus filhos a obedecerem, para que seus filhos ensinem a seus netos a obedecerem e assim por diante. No versículo 4, nós podemos entender que a primeira coisa que nós temos que ensinar dentro do nosso sacerdócio é sobre a personalidade de Deus, ou sobre a pessoalidade de Deus, ou sobre a identidade de Deus, sobre quem é Deus. Versículo 4 diz, ouve Israel, a tradição oral, viu? Boca ouvido, e assim por diante. Ouve Israel, o Senhor. Então diga aos seus que existe um Senhor, nosso Deus. Esse Senhor, ele é um Deus do povo, é o Deus da família, não é o Deus individualista de um sujeito, é o Deus de um povo. O Senhor é o único Senhor, ou seja, ele é exclusivo. Então, o primeiro passo podemos colocar aqui no sacerdócio, na família, é ensinar quem é Deus. Ensinar que ele é o Senhor, que ele é o dono, que ele é quem governa todas as coisas. Ensinar que ele é o Deus da família, é o Deus que se preocupa com o seu povo. Ensinar que ele é exclusivo, que ele é o único Senhor. Que não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus. Amém, meus queridos? Segundo ensino que nós devemos transmitir para a nossa família, para os nossos filhos, para a esposa, também para o esposo. Enfim, compartilhar o ensino de como se relacionar com Deus. Versículo 5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Se eu já sei, se eu ensino que
o Senhor é o único Senhor exclusivo. É o Deus da família, o Deus de Israel, o Deus da igreja. Se eu sei que existe esse Deus maravilhoso, eu sei quem é Ele, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que amar Ele. A palavra aqui no hebraico, aheb, significa ter afeto. Amarás significa ter afeto, ligação com esse Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o órgão mais interior, a sua essência. Amar a Deus com total honestidade. Amar a Deus de toda a tua alma, nefesh, respiração, vitalidade. Amar a Deus com fôlego, com vontade, com respirar. Ao acordar, ao tomar as refeições, ao trabalhar, ao adormecer. Amar a Deus durante todo o respirar de seu dia, de sua vida. E amar a Deus de toda a sua força. O original traz a ideia de com toda veemência, com toda voracidade, ter desejo intenso de conhecer a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. Sabemos quem Deus é, devemos ensinar os nossos quem Deus é. Agora, o texto diz que eu acabei de explicar, nós sabemos como se relacionar com Ele e devemos ensinar como sacerdotes a nos relacionarmos com Ele. E como? Amando a Ele com todo o coração, com toda a alma e com todas as nossas forças, com toda a nossa veemência e veracidade. Ensinar nossos filhos, ensinar nossa casa a ter fome de Deus, a ser voraz pela palavra do Senhor, pela presença do Senhor. Terceiro ponto aqui, que faz parte do sacerdócio dentro de casa, que nós encontramos neste texto tão precioso de Deuteronômio capítulo 6. Invista em aproximar os seus de Deus. O versículo 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, no centro de suas vidas. O que, Senhor? O que deve ser ensinado, Senhor? A palavra de Deus deve ser ensinada e deve estar no coração, deve estar no centro da vida daquele cuja família está fundamentada em Deus. É a palavra de Deus. Temos que amar a Deus e servir a Deus, amando realmente o que Ele deixou, a sua revelação. E ele, versículo 7, ele traz uma responsabilidade especial para os homens. Ele diz: tu, a ordem era direcionada a um homem, ao chefe de sua casa, mas claro que repercute também nas mães. Tu as inculcarás. Essa palavra será inculcada. A palavra no original inculcar refere-se a perfurar. É aquela ideia de você abrir a mente de uma pessoa e colocar alguma coisa dentro, né? E a ideia aqui é curiosa, né? Essa ilustração é forte. Você vai perfurar a cabeça, a mente de seus filhos e vai inculcar, vai colocar dentro o quê? A palavra do Senhor. É um ensino diligente. É um ensino como se fosse afiar, outra palavra que essa palavra em hebraico pode significar afiar o seu filho por meio da palavra. Ensinar, inculcar a palavra a teus filhos. Quando, Senhor? Quando? É só no culto de domingo? É só levar para a escola bíblica dominical e entregar para as professoras ensinarem? Não, não. Diz que, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O sacerdócio de um cristão sobre sua família não está restrito ao templo da igreja. É um sacerdócio contínuo, é um sacerdócio que não para, meus irmãos, não para. Oração, ensino, amor, exemplo, disciplina é algo que deve ser uma constante em nossas vidas e não algo restrito ao culto de oração, escola dominical ou ao culto de celebração do domingo, de maneira nenhuma. Deus disse para Moisés: você vai falar em casa, andando pelo caminho, quando for dormir, quando levantar-se. Mas como, Senhor? Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Interessante essa didática de Deus, né? É claro que eu entendo que a figura aqui
não era literal, né? Não é vai atar como os judeus fizeram com o tefilim e a mezuzá. O tefilim, não sei se vocês sabem, é uma caixinha que os judeus amarram na testa, né? Que é quadrado assim, e dentro dessa caixinha tem justamente esse texto de Deuteronômio capítulo 6. É o tefilim. E o mezuzá, eles colocam nos umbrais, a 7 palmos do chão, no umbral da porta, na parte interna, eles colocam também uma caixinha chamada mezuzá, que também tem esse texto de Deuteronômio capítulo 6 e também do capítulo 11, versículo 3 a 21. Eles colocam lá e quando chegam em casa beijam o mezuzá, ou quando oram com a testa, a lexícia fica o quadradinho, né, na testa ali, devido o tefilim. Mas eu entendo que Deus não estava falando de forma literal. Não estava falando nem no tefilim, nem o mezuzá. Estava falando figurativamente na consistência e na insistência, na perseverança em colocar diante dos olhos de nossos filhos e da nossa família, a gente pode ampliar um pouco aqui, a palavra de Deus, para que eles não esquecessem nunca da palavra de Deus, que eles servissem a Deus de uma maneira que fosse consciente, porque é ensinada, uma maneira ensinada, uma maneira fundamentada naquilo que a palavra diz. Então insista, invista como sacerdote em aproximar os seus de Deus, seus filhos, sua esposa, seu marido, insista, não desista. Um quarto ensinamento aqui que nós podemos trazer é a promessa que Deus dá para as famílias, promessa de paz e prosperidade. Versículo 10 e 11 diz assim: havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos, que não abriste, vinhais e olivais, que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Pronto, aqui há uma promessa de paz e prosperidade para aqueles que guardassem essa palavra, para aqueles que zelassem pelo mandamento do Senhor. Então, uma família que zela a palavra de Deus, uma família de sacerdotes conscientes de sua responsabilidade de plantar, de regar, de adubar a palavra na mente e no coração de todos os membros, é uma família que vai gozar de paz e prosperidade. Você acredita nisso? Amém? Amém. Quinto ponto, quinto ensino que nós devemos transmitir em nossa família nesse tempo de pandemia, de distanciamento social. Trabalhe para que os seus não esqueçam. Versículo 12 diz: guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Aqui Deus está falando sobre a preocupação de não permitir que a palavra do Senhor seja esquecida da mente de nossos filhos. Lembra que ele disse que tem que inculcar na cabeça. Só que quando você para de falar, para de orar, para de levar ao culto, para de ir para a escola dominical, aos poucos essa palavra vai sendo perdida. E de repente a pessoa se desvia das costas para Deus e alguns pais perguntam assim: o que foi que eu fiz, pastor? Onde foi que eu errei? Uma das respostas pode ser: você não trabalhou para que eles não esquecessem essa mensagem e essa palavra. Como eu disse aqui, vou voltar porque é uma prática comum em muitas igrejas, não basta só pegar o filho e jogar numa sala de escola dominical ou num cultinho à noite. Não, meus irmãos. Preciso exortar eles, incentivar eles a ler a Bíblia, a terem reverência na hora dos cultos e a não levar brinquedo, Hot Wheels, folha para pintar na hora do culto de oração. Não. É preciso ensinar desde cedo a reverência do culto, a postura correta diante da adoração, diante do louvor e principalmente diante da palavra ministrada pelo pastor ou por qualquer ministro de Deus. Sexta lição: advirta sobre os perigos da idolatria e sobre a diligência em servir ao Senhor. Versículos 14 a 19 dizem assim: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houve à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus
não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Dois ensinamentos aqui nesse ponto. Em primeiro lugar, ensine a seu filho a amar a Deus, a adorar a Deus, a temer a Deus, para que ele não se apegue a ídolos. Calvino já dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E às vezes, meus irmãos, nós mesmos é quem cultivamos essa idolatria no coração de nossos filhos, e até mesmo da nossa esposa, até do marido. Enfim, mas como, pastor? Ora, quando nós não valorizamos a igreja, quando nós não somos fiéis em dízimos e ofertas, quando nós somos ausentes, quando nós falamos tanto em investir na vida deles para que eles ganhem muito dinheiro, para que eles tenham uma profissão que dê muito dinheiro, trabalhem pouco, quando a ênfase da vida é ensinada apontando para os bens materiais, aí você está criando o pecado da avareza, ou seja, um ídolo vai nascer, o ídolo do dinheiro, dos bens. Então, ao invés de amar a Deus com todo o nosso ser, de repente alguns pais, quando enfatizam isso, quando colocam a felicidade nisso, estão, na verdade, criando um coração idólatra. Um coração que, quando conquistar as coisas, vai esquecer das pessoas e principalmente de Deus. Então, cuidado, por exemplo, com o tempo que você deixa o celular ou até mesmo o seu filho diante da TV. Veja o que ele está jogando, veja com quem está conversando, que programas ele está assistindo. Não abandone o sacerdote do seu filho. Não finja que ele está fazendo a coisa certa. Não jogue. A televisão é uma babá eletrônica maligna, ou seja, ela não tem filtro. Então, cabe aos pais serem esses gerentes das informações que os filhos consomem. Então, toma cuidado, meus irmãos. Exerça com diligência. Faça de tudo para que teu filho não caia na idolatria. Não só idolatria de ídolos, de estátua, de bronze, não. Idolatria do coração. Tantos bens, tantas outras coisas podem se tornar um ídolo, ou seja, podem tomar um lugar que só pertence só a Deus. E o versículo aqui, 16, 17, fala sobre o não tentar a Deus e servir a Deus com diligência. Servir a Deus com diligência, com ânimo, com alegria, com vontade. E eles precisam ver isso em nós, eles precisam ver o amor em nós, o amor a Deus, o amor pela palavra. Eles precisam ver isso em nós. Sacerdócio é pelo exemplo, meu querido. Não basta só orar, é preciso ser um exemplo. E o último ponto, meus queridos, aqui, o último ensino, é ministre para as suas próximas gerações. Me fez lembrar até um provérbio africano que diz assim: não plante aroeiras, plante baobás. Porque aroeiras, em 5 meses, elas crescem, florescem e no instante morrem. Os baobás não. Os baobás, tem baobás que eles dizem que são milenares. Eles demoram a crescer, mas a sombra deles ficam para as outras gerações. Então, pense nas próximas gerações, nos seus netos, nos seus bisnetos. Não pensem só nos seus filhos, não pensem muito menos somente em si mesmos, como indivíduos, não. Plantem baobás, ou seja, ministre os ensinamentos do Senhor para as próximas gerações. Para as próximas gerações. Se preocupem com seus netos, suas noras, invistam tempo, vida, dinheiro na vida deles. Intercedam pela vida deles, não somente em oração, mas em atitudes. Quando o versículo 20 diz assim, versículo 20 a 25, quando Deus diz isso, ele fala essa ideia de cuidar das próximas gerações. Ele diz assim: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais.
O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, o exemplo que o texto dá é, quando o teu filho perguntar o que são esses testemunhos, o que são esses estatutos, o que são esses juízos que o Senhor nosso Deus ordenou para vocês? O que é, pai? O que são, pai, todas essas coisas? Os pais, as mães, os filhos mais velhos iam dizer para os mais novos, para os netos, para os primos, para os sobrinhos, iam contar a história. Deus fez grande coisa em nossas vidas. Deus fez coisas grandiosas na vida de sua família. Deus salvou seu avô ensinou seu pai a crer no Senhor. Eu ensinei você a crer, e seu filho está indo lá para a escola bíblica, ele também vai crer com a graça de Deus. Então ensinem, passem de geração a geração, ministre para as próximas gerações. Não fiquem, não sejam egoístas, não ignorem o desvio, o distanciamento de familiares do Deus da Bíblia. Não. Faça missões que vão perdurar entre sua família, durante essa geração, mas também posteriormente. E para nós concluirmos, meus queridos, nós temos que fazer o seguinte questionamento: como nós temos vivido o sacerdócio que o Senhor nos deu? Como? O sacerdócio na família implica no cuidado com a vida espiritual dos nossos, dos que compartilham o mesmo sangue ou habitam a mesma casa. Em termos objetivos, nos referimos à vida devocional dos que moram conosco. Nesse sentido, podemos nos perguntar: eu oro pelos meus, na frente dos meus, e incentivo eles a fazerem o mesmo? É uma pergunta que nós temos que fazer. Como está a minha leitura bíblica? Os que compartilham o meu testemunho ou o meu lar testemunham meu amor pelas Escrituras? O meu compromisso com a comunhão da igreja é questionável ou inquestionável? Todos os de minha casa são arrastados à comunhão dos cultos e atividades do povo de Deus? São perguntas diagnósticas que servem para tomar decisões de mudança e também nos introduzirmos no texto que acabamos de expor. Aos pais, aos homens, os chefes, os cabeças das famílias, eu posso dizer: vocês são cabeça do lar. Deus escolheu você, homem, para gerenciar, para liderar a sua casa, para prover as necessidades de sua casa. Deus escolheu você para tomar decisões que mudam o rumo de sua família, de seu casamento, de seus filhos, o futuro de seus filhos. Seus filhos serão homens à sua imagem e semelhança. Se você é um pai omisso, a tendência é que seu filho veja outros homens, vejam outros adultos, e que de repente esses outros adultos podem não temer a Deus e arrastar seus filhos para o mundo, para distante do Senhor. As mães, eu gostaria de dizer, seus filhos procurarão mulheres semelhantes a você. O que eu quero dizer é o seguinte: geralmente, a psicologia explica isso, né? Um homem procura uma mulher parecida com sua mãe. Personalidade, jeito de falar, é muito comum isso. Mas claro que não é uma regra geral, né? Não é uma lei absoluta, mas geralmente, né? Então, o que é uma mulher? O que é uma mãe? O que é uma esposa? Uma criança aprende tudo isso a partir do que ele vê em casa, a partir do comportamento de sua própria mãe. Suas filhas reproduzirão em grande parte o que vê em casa. As irmãs entendem isso? Suas filhas reproduzirão em parte o que vê em casa. Então, a maneira como a sua mãe era esposa, era mãe, a tendência é o quê? É reproduzir quando casar. Por isso nós temos que questionar: como está meu sacerdócio materno dentro de casa? Meu sacerdócio como esposa, coisa que tem que ser questionada. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa sim
será louvada pelo marido, pelos filhos e pelas gerações. Aos filhos eu posso dizer, os mais velhos devem ser sacerdotes dos mais novos. Vivo dizendo isso aqui para os meus meninos, olha, especialmente para Ariel. Ariel é o seguinte, a diferença entre você e Aquinoã é de 5 anos. Então, muita coisa do que seu irmão vai aprender com você, que passa praticamente o dia inteiro com você, conversando com você, brincando com você, observando você. Então, os mais velhos devem ser sacerdotes dos mais novos. E os mais novos vai ficar ali também sendo ensinados pela mãe e pelo pai. Meus queridos, que Cristo reine não apenas nesse tempo de pandemia, mas em todo o tempo de nossas vidas, em toda a história de nosso lar. Que a gente entenda que esse tempo de pandemia é um tempo, como eu disse, de diagnóstico, Deus usando, eu assim entendo, Deus usando toda essa situação para despertar o seu povo, para avivar o seu povo. E nós temos que aproveitar essa oportunidade, onde nós estamos em casa, estamos aí praticamente 2 meses, né? Para cultivar nossa vida espiritual e para exercer nosso sacerdócio, para repensar como nós temos vivido as nossas funções, as funções estabelecidas por Deus para o homem, para a mulher, para os filhos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus, por meio do Espírito Santo, trabalhe em nosso caráter, que a gente possa pedir perdão pela omissão ou perdão pela maneira desastrada com que muitos têm exercido o sacerdócio com os filhos, com a esposa, com o esposo, com o marido. Enfim, que a graça nos alcance, que o Deus de amor encha o nosso coração de sabedoria e amor, o amor dele, para sermos verdadeiros intercessores. Não somente nesse tempo de distanciamento, mas durante todos os dias de nossa vida. Amém? Vou pedir agora ao pastor Moab para que faça essa oração final, agradecendo pela palavra e pedindo que essa palavra repercuta em nossa vida e na nossa família. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, saudade de vocês e se Deus quiser permitir, nós nos veremos em breve.